senhoras e senhores. Eu retorno este ano ao palco do Zabbix Conference. Estive aqui em 2022, fiquei em 2023 aí, né, assistindo as palestras. E esse ano eu retorno. E eu retorno com um tema que, assim, eu sou frequentemente abordada, né, no LinkedIn, nas redes sociais, pessoalmente, e também nas discussões, né, de grupos, Telegram e afins, tá? Então, o meu tema é Hard and Soft Skills, para uma carreira ascendente com Zabbix. E essa talk que eu elaborei, curtinha, rapidinha, ela vai servir tanto para pessoas que estão começando, tá, na carreira com Zabbix, como para os plenos também, mas não somente para eles, pessoas sênior, que porventura queiram melhorar alguma habilidade, olhar, conseguir mapear o que eles podem, né, melhorar, crescer, enfim, adquirir para se tornarem especialistas e também, né, enfim, poder colaborar com quem está começando. Tá? Então, esse é o tema. Mas, antes de eu me apresentar e começar a discorrer sobre as especificidades das Hard and Soft Skills, eu gostaria de considerar 3 coisas importantes. A primeira, antes da gente começar oficialmente, é necessário que nós tenhamos a consciência, né, das nossas habilidades. Nós temos 3 tipos de habilidades. Aquelas que nós possuímos, né, dentro ali do grupo de habilidades que a gente precisa ter o conhecimento e já adquiriu. A gente também tem as habilidades que nós ainda não temos, não desenvolvemos, mas precisamos, né, desenvolver. E nós temos um mundo de habilidades que nós não temos e que sequer sabemos que nós precisamos ter. E isso você descobre no caminho. Você descobre enquanto está se desenvolvendo. Segundo lugar, você ter a percepção das etapas. Você precisa ter a consciência que você precisa aprender, você precisa ter a consciência que você precisa aplicar, interagir, e você precisa ter a consciência de que é sempre um caminho onde você vai ter as melhorias. Então, a melhoria ela é contínua para você na sua carreira. Então, isso se aplica desde o júnior até o especialista, o consultor e assim por diante. Então, por isso que eu digo, é um contínuo desenvolvimento. Você está sempre melhorando, se aprimorando. Seja por conta, seja em conjunto, né, com outras pessoas, que é o que nós chamamos de comunidade. Então, agora sim, permita-me apresentar, eu sou a Patrícia Ladislau, tá? Eu sou uma pessoa especialista em Zabbix, consultora em Zabbix. Eu fui uma das primeiras trainers mulheres do mundo. Eu também participei da primeira turma, né, de Certify Expert. Então, eu também sou expert, eu sou a pessoa que eu tenho todas as trilhas de certificação existentes da Zabbix. Atuei por 1 ano como trainer oficial, né? E aí, para que vocês percebam, a minha formação, ela foi em 2 diferentes subáreas, análise de sistemas e redes que, inclusive, eu vou tocar nesse assunto rapidamente, a importância para quem quer trabalhar com Zabbix. Eu trabalhei no governo, então o meu primeiro emprego foi como concursada durante vários anos, 8 anos e um pouco, né, no governo do estado de Mato Grosso. Depois eu saí para trabalhar como analista de um banco europeu. Eu me mudei para Portugal, eu morei no Porto, trabalhei para inclusive uma cliente da Zabbixia. E de lá eu retornei para o Brasil e eu fui trabalhar numa consultoria, onde, né, uma trainer partner, onde eu participei também, atuando tanto na parte de planejamento de projetos e execução, como treinando pessoas. Então, assim, vários alunos certificados que estejam aqui ou estejam pela live stream me acompanhando, passaram por treinamento por mim, né? Então, Certified Specialist e Professional. Enfim, isso me fez o quê? Eu sou uma pessoa com uma ampla visão, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, né? E aí eu retorno, atualmente eu voltei para o governo, só que eu saí, né, daquela esfera do poder executivo e agora estou no poder judiciário. Então, já é uma nova etapa de aprendizados. Tudo isso que eu aprendi, né, que eu passei, trouxe materiais para eu poder falar sobre hard skills and soft skills. E eu segmentei, dentro do meu conhecimento, eu segmentei isso em 2 tipos. Então, para que vocês percebam, hard skills é compreendido como aquela habilidade que você aprende, né, como uma técnica, ciclicamente ou não. Então, existem as coisas que você aprende de uma vez e existem as coisas que você faz ciclos. Você precisa estar se atualizando para você estar visível no mercado, em evidência.
Então, eu separei tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 eu chamo de non-Zabbix Skills, porque você precisa delas para dar base para você se desenvolver como um especialista Zabbix, em evidência no mercado. E, em primeiro lugar, Linux. Toda vez que eu ainda faço, né, treinamentos, só que não oficiais, e mentorias, e nos treinamentos oficiais também, eu sempre percebi que algumas pessoas tinham dificuldade com Linux. E Linux é essencial para você trabalhar com Zabbix. Então, portanto, se alguém está começando agora, ou alguém está com dificuldades e pretende fazer o treinamento oficial, se desenvolver melhor, Linux. Foquem em Linux. Tá? Conceitos de redes de computadores. Importantíssimo não só para você atuar em outras áreas da infraestrutura e análise de sistemas, como também para os Zabbix. Você precisa ter noção, né, de protocolos, você precisa entender como funcionam os fluxos de comunicação, quais seriam os impeditivos técnicos de algo funcionar bem ou não, e quando isso ocorrer, você precisa também saber fazer um belo de um troubleshooting. Tudo isso vai diferenciar você, tecnicamente, dos demais. Conceitos de arquitetura e sistemas operacionais, extremamente importante para você usufruir da melhor maneira possível dos recursos que o Zabbix oferece. Portanto, para você fazer um bom monitoramento, é importante que você tenha base e continue se desenvolvendo, né, nesses termos de arquitetura e de sistemas. Bases de dados, não só para manter os Zabbix, né, a base de dados Zabbix ok, como também, caso você não se torne um especialista em base de dados, você saber, pelo menos conversar tecnicamente com um especialista. Por quê? Na nossa carreira com Zabbix, nós temos muitas interações com diversos especialistas. Você precisa ter consciência que você não vai saber tudo. Você não vai ser um especialista em Nutanix, em MySQL, em Apache e tudo. Mas você vai entender aquilo, você vai manjar muito de Zabbix, você vai entender de outras coisas que você vai ter afinidade, mas você vai ter que saber conversar muito bem para que os especialistas atuem com você nos seus projetos. Então, isso também é muito importante. Lógica. Lógica também faz uma diferença enorme. Zabbix é cheio de filtros, tags, entre outras coisas. E uma diferença na lógica que você usar dos operadores, enfim, lá no Zabbix, da construção de triggers também, não se esqueçam, isso vai fazer diferença no resultado que você vai obter. Isso serve para relatórios, isso serve até para correlacionamentos, dependências de triggers, entre outras coisas. Conceitos de segurança e web, principalmente para quem quer usar da melhor maneira o Security by Design, né, Paulo Deolindo, no caso do Zabbix, e também, enfim, para outras finalidades. Né? Zabbix tem segurança aplicada em diversas partes dos seus fluxos de comunicação, então, para você tirar um melhor proveito, é importante você ter consciência de conceito de segurança e também o web, para você conseguir configurar da melhor maneira possível os servidores web e outras questões. O inglês, deixa eu voltar aqui, o inglês é imprescindível. Primeira vez que eu estive aqui, Luciano Alves me ajudou a falar, conversar, a ser apresentado e conversar com o Alexei. Lembra disso? Me ajudou, porque eu não tinha uma boa conversação. Eu dominava a leitura, a escrita, tudo bem, mas na hora da conversação, não. E isso você precisa desenvolver. Faz uma imensa diferença. Então, hoje, isso é bem mais tranquilo. No tempo de vocês, na realidade de vocês, procure desenvolver o inglês. Isso vai diferenciar vocês enormemente no mercado. Enfim, novas tecnologias. Tá? Não é um conceito Zabbix, mas novas tecnologias associadas às Zabbix são importantes. Percebam que agora a gente começa a falar de Open Telemetry, a gente começa a falar sobre streaming, né? Data streaming. Tudo isso são conceitos que é importante você ter também. E Zabbix Skills. No caso das Zabbix Skills, eu separei aqui, tá? Eu não vou falar sobre todos, mas para que vocês percebam que a soma das não-Zabbix Skills e também do que você aprende durante as trilhas, que eu coloquei como referência aqui, né, durante as trilhas de formação, elas são diversas. Se no caso, por exemplo, do ZCU, que é a certificação de entrada, você, com a noção de lógica, você desenvolve percepção analítica, a visão de consistência, integridade, inspeção de cenários, você começa a desenvolver um olhar de inspeção, que você olha um gráfico assim e fala, isso aqui é uma anomalia. Eu não tinha isso há 7 dias atrás. O que aconteceu? Já começa a associar um monte de RDM, changes e outras coisas. Tudo isso é aqui, ó. Tá? É uma percepção que você desenvolve, o que também facilita você se tornar mais especialista.
E das ECS até as ECE, então a gente tem a Certified Specialist, a gente tem a Professional e tem a Expert, e todas elas vão aprofundando esse nível de conhecimento e dificuldades. Então, nas ECS, que é o start para você ser uma pessoa que implanta as ABICs e administra, gerencia as ABICs da melhor maneira possível, você soma aquilo que você teria, né, abordado nas ECU, mais a implantação, esse Linux, repositórios, permissionamentos e tudo. E perceba que aqui já entra o Linux que eu falei lá atrás. Nas ECP, saindo das ECS para as ECP, você já entra em ODBC, você fala um pouco sobre Go, JSON, XML Path, tudo isso são coisas de professional. E tudo isso te prepara para expert. E a expert, ela é puxada, ela é pesada, e você vai reunir todo esse caminho, mais o que você aprende na expert em si. E para você passar na prova, é uma prova prática. Então, ali você é testado se você consegue resolver um cenário real. Então, assim, gente, mantenha-se atualizado sempre que vocês puderem. Por que eu coloquei sempre que puder? Porque cada um de vocês tem uma realidade diferente. Eu não posso comparar a minha realidade, o meu caminho, a minha trilha com os demais. Então, sempre que puder, dentro da sua realidade, mantenha-se atualizado. E quais são as possibilidades gratuitas disponíveis que a gente tem? Documentação, webinars oficiais de parceiros, roadmap. Muita gente não olha o roadmap, mas lá tem muita coisa rica para você ir olhando tendências. Então, por exemplo, quem acompanha o roadmap percebeu o OpenTelemetry aparecendo por lá, a APM e muitas outras coisas. As release notes também são importantes para vocês acompanharem a parte de mapeamento de bugs, novas features nas minor releases. E também meetups, conferências, workshops, collabs. Tudo isso enriquece. Principalmente esses separados na faixa azul, eles envolvem uma coisa importantíssima que te ajuda a crescer na carreira. Networking. Invistam no networking de vocês. Isso faz imensa diferença. Tá? Então, esse momento aqui que vocês têm o restinho do dia de hoje e mais o dia inteiro de amanhã. Então, aproveitem para terem as melhores experiências possíveis, falando com pessoas referentes no mercado, e inclusive os CEOs das ABICs. Agora, soft skills. Soft skills é aquilo que você é, ou aquilo que você melhora em você, para você ter um melhor desenvolvimento na sua carreira. E aqui eu trago uma fala de Warren Buffett, né, uma pessoa, um milionário, filântropo bem-sucedido da Forbes, que ele trouxe algo que condiz muito com o que eu queria transmitir para vocês, em termos de soft skill. A única maneira fácil de acrescentar 50% a mais do que você vale agora, pelo menos, é aprimorando as suas habilidades de comunicação, escrita ou oral. Isso vai facilitar muito as relações. Então, por isso que eu coloquei ela no topo das 5 soft skills principais que eu trouxe para vocês. Então, uma comunicação fluida, ela não só melhora as relações e te ajuda a evoluir, como pode virar o jogo. Nós estamos todos aqui, há muitos consultores, há muitas parceiras que fecham negócios, e você ter uma pessoa no seu time que se comunica bem pode virar o jogo na hora de fechar uma proposta. Às vezes, durante uma apresentação de proposta, você pode ter uma pessoa que ela vai entender a dor do cliente, o que ele quer resolver com os ABICs, e essa pessoa vai conseguir fazer você fechar um contrato por causa disso. Isso é só um cenário extremo, tá, das consultorias, mas em muitas outras situações, a comunicação, que é uma boa comunicação, que é a percepção de alguém que consegue escutar bem o outro e entender o que ele está falando, para poder aí sim falar com base no que ele necessita responder, isso é primordial. Tá? Então, comunicação é importantíssima. Em segundo lugar, adaptação, motivada justamente pelas necessidades. Então, quando você está precisando aprender algo, você se adapta. Quando você precisa contornar uma situação, você também precisa de adaptação. E isso vai fazer uma imensa diferença. Organização. A organização também vai fazer com que você possa ter fluidez no seu trabalho. Tá? A fluidez no seu trabalho faz você ter sucesso, né, nas suas entregas, né, nas suas conquistas, inclusive pessoais, que influenciam muito, tá, no seu desempenho. Compartilhamento e colaboração está em negrito porque isso ajuda fortemente você a crescer como pessoa e como profissional. Quando você compartilha, você espalha o seu conhecimento, as suas experiências, e aprende também junto.
Quando você colabora, você ajuda o outro a crescer. Você ajuda o outro a ser bem-sucedido também. E, para quem tem essa noção, sabe que quando um cresce, todos crescem também. E liderança, principalmente para os mais experientes. A liderança, ela vai ajudar, né? Uma boa liderança, uma boa percepção casada com as outras soft skills, vai fazer com que você vá para a direção correta, junto com os demais. É muito ruim você se perder e perder todo mundo junto. E aí eu trouxe, para quase finalizar, 3 extra soft skills que também é importante para vocês perceberem que resiliência é muito bem-vinda. O caminho do crescimento não é linear, tá? Vocês vão ter quedas, tombos, vocês vão ter sucessos, vocês vão estar no topo e na outra vez vocês vão ter falhas. Aprendam a lidar com isso. Você falhou, você não perdeu. Então, você vai levar aquilo como uma experiência, tá? Então, nunca pense no caminho linear. Pense nessa... Tanto que a nossa vida, né? Se você for olhar, quando a gente tem uma linha reta, a gente não tem vida, né? Então, como nós estamos vivos, nós temos aquilo, né? Para cima, para baixo, todo o ritmo vai ser dessa forma. Segundo lugar, a consciência da sua evolução própria e compartilhada. Aquela mesma humildade que você tem de reconhecer que você não sabe algo e que você precisa aprender, é bom que você a mantenha depois que você dominar. A tua humildade vai fazer com que você atraia as melhores pessoas possíveis para estarem com você, e isso causa um equilíbrio muito bom, tá, nas relações. E consciência sobre limite de esforços. Gente, se vocês não deixam o celular de vocês morrer de bateria, porque vocês sabem que vai fazer mal, vai viciar a bateria de vocês, dos seus celulares, por que vocês vão fazer isso com os corpos e mentes de vocês? Então, tenham muita atenção com isso. Falo por experiência própria, e eu sei que muitos de vocês também já passaram por isso, e se alguém não passou, cuidem-se. Continuem cuidando do corpo e mente, isso também influencia na carreira de vocês. Para finalizar, seja autêntico. Não queira ser o outro. Tá? É muito legal você ter um colega que fala, nossa, esse trabalho tem cara de ser da tal pessoa. Eu conheço esse trabalho, eu conheço essa fala, eu conheço esse material, tem muita característica. Então, seja autêntico. Foca na sua carreira. Não fica se comparando com, porque a tal pessoa conseguiu... Cara, o seu ritmo é outro. Respira, o que você quer? Quer chegar aonde? Então, foca na sua carreira. Compara-se apenas com você mesmo ano passado. Ano passado, eu estava em outro ponto da minha carreira. E assim deve seguir. Por último, invista em si. Vocês nunca irão se arrepender de ter investido na carreira de vocês. Eu garanto isso para vocês. Vocês investindo na carreira de vocês, vocês vão abrir oportunidades que vão melhorar a vida pessoal de vocês, tá? E vocês vão servir de referência e inspiração para muita gente. Todas as coisas que nós fazemos, nós podemos não achar que tem alguém olhando, mas sempre vai ter alguém olhando pelo que nós fazemos, tá? Então, muita atenção nisso. Então, esse é o meu recado, tá? Esse foi o meu tema, essa foi a minha Lightning Talks. Eu sou a Patrícia Ladislau e eu desejo sucesso para todos vocês.